Olá, boa tarde, tudo bem? Tempão que a gente não se fala, né? Bom, vamos aproveitar o nosso tempo hoje. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A tia vai apresentar para vocês algumas situações, problemas do nosso dia a dia, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente precisa usar a matemática. A gente usa a matemática a todo momento sem que a gente perceba, né? Bom, e o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver várias situações, problemas em que a gente tem que descobrir qual é a operação matemática que a gente vai usar. Se a gente vai usar uma adição, se a gente vai usar uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão, que foram as 4 operações fundamentais da matemática que nós aprendemos um pouco durante esse ano, né? Bom, quando é que eu vou usar a adição? Eu vou usar a adição quando eu quero saber o total, quando eu tenho a ideia de juntar quantidades, né? Então tem algumas dicas que a tia vai dar. Quando aparecer, qual é o total? Qual é o todo? Quanto eles têm juntos? Quando aparecer essas palavrinhas mágicas no probleminha, a gente já sabe que vai ser uma adição, tá? Essas são umas dicas, tá? São dicas. Toda vez que num probleminha aparece na pergunta quanto falta, quanto a mais, qual a diferença, qual o troco, quando eu tenho a ideia de tirar uma quantidade de outra, né? Ou quanto falta para completar, a gente vai usar a subtração, a continha de menos, tá? Toda vez que aparece, são dicas que a tia está dando antes da gente fazer. Toda vez que aparece a palavrinha metade, a gente já sabe que metade é uma característica da divisão, é repartir em 2 quantidades iguais. Uma dessa parte é chamada de metade, tá? E quando eu quero saber a terça parte, né? Mesma coisa, a gente pega a quantidade e divide em 3 partes iguais. Vai distribuindo. Uma dessas 3 partes é chamada de terça parte. Essa é a terça parte, tá? Então, são 3 partes iguais. A gente vai descobrir uma dessas 3 partes. E todas essas 3 partes têm a mesma quantidade, ok? Quando a gente faz a divisão, a gente reparte em quantidades iguais, faz a distribuição. Então, apareceu metade, vou dividir em 2 partes. Apareceu terça parte, vou dividir em 3 partes iguais. Apareceu a palavrinha dobro no probleminha. Já sei que eu faço uma adição de 2 parcelas iguais ou 2 vezes aquela quantidade. E triplo, 3 vezes aquela quantidade. Eu posso fazer através da adição de 3 parcelas iguais ou usar a multiplicação 3 vezes, tá? Então, são dicas importantes, interessantes, que ajudam a gente na hora de resolver um probleminha, tá bom? Então, tem que lembrar isso. Dobro 2 vezes, triplo 3 vezes, metade vou dividir em 2 partes, terça parte vou dividir em 3 partes, total, juntar. São coisas que facilitam a nossa vida no dia a dia, tá? Na hora de resolver um probleminha. Então, vamos lá na página 20, rapidinho, página 20. Problemas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui está tudo misturado. A gente vai ter que descobrir qual é a operação matemática, tá? Então vamos lá. Número 1. Primeiro é ler bem pausadamente. Volta no probleminha, tá? Pode fazer desenho no canto. O importante é raciocinar, tá? Prestar atenção. Então vamos lá. A turma da professora Marilu tem 30 alunos. Ela levou a metade desses alunos para realizar uma atividade no laboratório. Depois, deixou os outros alunos da turma com a professora Sofia. Quantos alunos ficaram com a professora Sofia? Então, preste atenção. A professora Marilu tem 30 alunos. Ela não levou todo mundo para a aula de laboratório. Ela levou metade para a aula do laboratório e a outra parte, que é a outra metade, ela deixou com a professora Sofia. Então, eu quero saber quantos que ela deixou com a outra, com a professora Sofia. Lembrando que metade a gente vai dividir em 2 partes
iguais. Então, a metade ela levou para o laboratório, a outra metade com a professora Sofia. Como é que a gente descobre a metade? Dividindo em duas partes. Então, vamos lá, para o quadro. A tia vai fazer através de sentença matemática e desenho, tá? Não, peraí, deixa eu tirar. Peraí. Vou colocar mais para cá. Acho que fica mais pertinho para vocês. Ok? Então, vamos lá. Então, número 1. Ela tem 30 alunos, né? Levou a metade para a aula de laboratório e a outra metade com a professora Sofia. Então, a gente vai pegar. Vamos fazer dentro daquele retângulo que tem, não tem um retângulo? Coloque pequenininha ali, ó. 30 divididos por 2, que a gente vai descobrir qual é a metade, tá? E nesse retângulo mesmo, a gente vai dividir. Eu vou fazer através de distribuição. Vamos distribuir 30 em duas partes, que eu vou descobrir a metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terminei lá. Ótimo. Uma dessa parte aqui é chamada de metade e a outra parte é a outra metade. Né? Então, eu dividi 30 em dois grupos. Uma parte foi para a aula de laboratório, a outra parte ficou com a professora Sofia. Então, vamos ver quantos foram para o laboratório. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 alunos foram para a aula de laboratório e os outros 15 ficaram com a professora Sofia. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, qual é a metade de 30? 15. Então, 15 foram para a aula de laboratório, 15 ficaram com a professora Sofia. Agora é só completar aí, ó. Embaixo. Ficaram 15 alunos com a professora Sofia. Entenderam? Tá? Peguei 30, dividi em dois grupos porque foi a metade. Descobri uma metade. Uma metade laboratório, outra metade professora Sofia. Viu como é mole? Mole, mole, mole. Se precisar, vai dando pause aí, tá? Na aula. Número 2. Vou esperar um pouquinho, pode ter alguém fazendo. Eu só distribuí o 30 em duas partes. 15 no primeiro, 15 no segundo grupo. Número 2. Renato e a família dele viajaram para um sítio no final de semana. Então, vocês percebam que são situações do dia a dia que a gente usa no programinha. No sábado, Renato colheu 34 laranjas no pomar. Então, eu já sei a quantidade de sábado. Ele foi lá no pomar, pegou 34 frutas, né? Laranjas. No domingo, outro dia, ele colheu a terça parte de 27 laranjas. Lembra que a tia Maura falou? Apareceu a terça parte. O que nós vamos fazer? Acertou quem falou que nós vamos dividir em 3 partes iguais. Então, vamos lá para a gente descobrir. Ele não falou qual foi a quantidade de domingo, falou que foi a terça parte de 27. Então, vamos descobrir qual é a quantidade que representa a terça parte de 27. Pode ficar de bobeira aí não, hein? Fica esperto. Fica esperto aí. Então, vamos ver a quantidade de domingo. Então, esse aqui é a letrinha A. Vamos lá. Então, dentro daquele retângulo lá, no número 2, na letra A, vocês vão colocar assim, ó. Para descobrir a terça parte, a gente vai pegar 27 e dividir em 3 partes. Coloquem aí. Dentro do retângulo. E dentro desse retângulo mesmo, nós vamos dividir em 3 partes.
E vamos dividir o 27 aqui, tá? Vamos dividir o 27 aqui em 3 partes iguais. A gente vai descobrir cada parte, que representa 1/3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Parei lá no último, então ficaram com a mesma quantidade. Então, nós pegamos 27 e dividimos em 3 grupos. Quanto deu para cada grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantidades iguais. Então, quanto que é 1/3 de 27? Quanto deu em cada um? 9. 1/3 de 27 são 9. Então, no domingo, ele pegou 9 laranjas. No sábado, ele pegou 34, que ele falava, deu o resultado. No domingo, ele não deu em números, ele falou que foi a terça parte de 27. Descobrimos, ó, pegamos o 27 e dividimos em 3 partes iguais. Quanto deu para cada parte? 9. Então, vocês vão colocar ali, ó. Renato colheu 9 laranjas no domingo, tá? Deixa eu só falar uma coisa importante aqui para vocês. Nosso dia a dia, a gente não tem como ficar fazendo desenhos, né? Lembra que a tia falou que a divisão é a operação inversa da multiplicação? Dá para a gente fazer sem desenhos, só olhando a multiplicação. Eu pergunto assim, olha, 3 vezes que número me dá o resultado de 27? 3 vezes o 9. Olha a operação contrária aqui, ó. Se eu colocar 3 vezes o 9, me dá o resultado 27. Isso é só para vocês começarem a entender que a gente, através da multiplicação, se resolve uma divisão, tá? Mas a tia está ensinando primeiro na forma de distribuição, depois a gente passa a fazer usando a multiplicação. É só que a tia fala que é uma perguntinha mágica. 3 vezes que número me dá o resultado? É aquele resultado. Por exemplo, 3 vezes que número me dá o resultado 15? Que número que eu somo 3 vezes que me dá o resultado 15? Me dá o total de 15. 3 vezes que número me dá o resultado 15? 5. Respondeu certo quem falou 5. Então, se eu pegar o 5, dividir em 3 grupos, vai me dar o resultado 5. Eu não preciso fazer desenhos, tá? Mas agora, gente, só estou explicando, porque às vezes tem criança que já aprendeu com a mamãe dessa forma, né? Então, a gente está fazendo através de distribuição, mas a gente vai ver que através da multiplicação faz rapidinho uma divisão, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a letrinha A. Então, 1/3 de 27, cada um ficou com o resultado 9. Ok? Letrinha B, preste atenção. No sábado, ele colheu 34. No domingo, ele colheu 9. Então, olha a letrinha B, o que está perguntando? Quantas laranjas ele colheu no total nesse final de semana? Apareceu a palavrinha total. Então, o que eu vou ter que fazer? Somar a quantidade de sábado com a quantidade de domingo. Então, vamos para a letrinha B. Muito importante fazer isso, tá, gente? Muito importante prestar atenção. Fica sentadinha aí quietinha que eu tô vendo que tá levantando. Nem me enganar, não. Pode rir mesmo. Já sei que levantou aí. Então, vamos lá. No sábado, 34. No domingo, 9.
Só que a gente fez em forma de sentença matemática e eu quero também que vocês façam na forma de cálculo, com algoritmo. Então, mais na frente, nesse retângulo B aí, a gente vai armar a continha. Unidade. Quem não precisar colocar o quadro de ordens não precisa, mas é bom colocar. 34 mais 9. É uma adição. Por quê? Ele quer saber o total do final de semana. Sábado e domingo, que eu juntei. Ok? Acho que eu te explicou direitinho. Então, vamos juntar. 34 mais 9. 4 mais 9 e 9 mais 4 é a mesma coisa que a gente falou, né? Agora segue aquela dica que a tia Maura deu desde o início do ano. Maior na cabeça, resto na mão e junta. Então, o 9 vai ficar na minha cabeça e 4 na mão. Então, vamos lá. 9 mais 1, 10, 11, 12, 13. 13 são 2 algarismos. Vai ficar o 3 da unidade e a famosa continha do vai 1. Vai 1 para a dezena. Ok? Aqui é como se fosse o 0, tá? 3 mais 1 ou 1 mais 3, 4. 4 mais 0, 4. Então, no final de semana todinho, juntando sábado e domingo, ele colheu 43 frutas no pomar. Então, lá embaixo, só para completar a frase, Renato colheu 43 laranjas nesse final de semana. Entendido? Podemos ir? Vamos para a página 21. 21. Probleminha número 3. Oh. Poxa, acabou a tinta da canetinha vermelha. Número 3, página 21. Olha aí, vamos fazer juntos, tá? Tem que prestar atenção no probleminha, que isso a gente vai resolver a vida toda, não é só no segundo ano, não. Então, prestem atenção nas dicas da tia Maura no segundo ano. O professor Leandro pediu aos alunos de uma turma do segundo ano que formassem 4 grupos com 5 alunos em cada grupo. Então, ele quer fazer 4 grupos. Eu vou chamar de grupo A, B, C e D. E ele quer colocar em cada grupo 5 alunos. Quantos alunos a gente vai ter nesses grupos todos? Então, vamos lá. Nesse número 3, naquele retângulo lá. Vamos fazer o desenho? Vamos fazer o desenho. Ele quer quantos grupos? 4 grupos. Um grupo, mais um grupo. Ó, vou chamar de A, B, C e D. Coloquem aí. A, B, C e D. São os grupos, tá? Olha, eu quero 4 grupos, com 5 alunos em cada grupo. Então, quantas crianças vão ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz só pontinho mesmo para ser rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Ou vocês poderiam ter feito isso aqui, 5, 5, 5, 5, tá? Nós não temos parcelas iguais aqui, não é a mesma quantidade. Então, eu posso transformar isso aqui em uma multiplicação. 5 no primeiro grupo, 5 no segundo, 5 alunos no terceiro, 5 alunos no quarto.
Quantas vezes o número 5 se repetiu? Quantas vezes ele apareceu? 4. Então, coloquem aí dentro do retângulo. 4 vezes o número 5. Vamos juntar isso aqui tudo. 4 vezes o número 5. Poderia ser 5, mais 5, mais 5, mais 5. Eu também poderia fazer através de uma adição de parcelas iguais. Daria o mesmo resultado. Só que a gente já é esperto, vamos fazer através da multiplicação. 4 vezes o 5. Então, vamos lá. 5 mais 5. Acertou quem falou 10. 10 mais 5. Acertou quem falou 15. 15 mais 5. Acertou quem falou 20. Então, quantos alunos tinham nesses grupos que o professor Leandro pediu para fazer? Quantos alunos tinham? 20 alunos. Então, lá embaixo, nos grupos se organizaram 20 alunos. Ele fez grupinho, aqui ele fez uma multiplicação. Entendido? Aqui nós colocamos o grupo e já colocamos a quantidade. Aí a gente descobre a quantidade de alunos no fim da formação dos grupos. Tá ok? Então, aqui eu já descobri quantos alunos que o professor Leandro lá tinha e pediu para formar os grupos, tá? Ok? Esperar um pouquinho para ver se alguém está acabando. Agora a gente vai para o número 3, letrinha B. 3. Letrinha B, embaixo, tá? É continuação. Vamos lá. Imagine que nessa turma do segundo ano houvesse 25 alunos. Quantos grupos com 5 alunos em cada grupo poderiam ser formados? Aqui a gente vai fazer a distribuição. Ó, quantos grupos com 5 alunos em cada grupo poderiam ser formados? Aqui a gente já vai dar os grupos, né? Eu vou distribuir 25 em 5 alunos. Então, vamos lá. Ó, A. Vamos fazer o grupo A. Ok? Eu quero que nesse grupo A aqui tenha 5 alunos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, já coloquei 5 aqui. Eu tenho que distribuir 25. Vamos ver quantos grupos eu vou conseguir. Letra B. Vou botar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já coloquei 10 alunos, não já? 5 aqui, mais 5 aqui. Vamos ver se dá para formar mais um grupo, chamado de C. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 aqui, mais 5 aqui, 10. Mais 5 aqui, 20. Não, 15, desculpa. 5, 10, 15, desculpa. Vamos ver se dá para formar mais um grupinho? Eu só tenho 15. Vou botar 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? Porque cada grupo tem que ter 5. Então, eu tenho um grupo com 5, mais um grupo com 5. 10. Mais um grupo com 5. 15. Mais um grupo com 5. 20. Mas eu tenho quantos alunos? 25. Será que vai dar para formar mais um grupo?
eu vou chamar de E. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 5 no grupo A, 5 no grupo B, 5 no grupo C, 5 no grupo D, 5 no grupo E. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Eu distribuí esses 25 em quantos grupos eu consegui formar? 5 grupos. Então, 25 alunos divididos em 5, quantos grupos dão? 5 grupos, ok? Poderiam ser formados 5 grupos. Um grupo com 5, um grupo com 5, um grupo 3, 4, 5. Se eu somar isso tudo, me dá o total de 25 alunos. Eu fui distribuindo nos grupos, tá? Poderiam ser formados 5 grupos. É só para completar ali embaixo. Tem que completar também. Poderiam ser formados 5 grupos. Isso aqui a tia quer que vocês coloquem dentro do retângulo, tá? Para vocês saberem qual foi o cálculo que nós fizemos. 25 alunos com 5 alunos em cada grupo. Eu descobri a quantidade de grupo e não a quantidade de alunos. A quantidade de alunos a gente já tinha, que era 25. Eu queria saber quantos grupos eu consigo formar com 5 alunos. Posso ir? Vamos lá, número 3. Agora a gente vai para o número 4. Número 4. Número 4. Ó. Débora e Heitor colecionam moedas antigas. Débora tem 16 moedas e Heitor tem 22 moedas. Letrinha A. Agora que vem as perguntas para a gente descobrir qual é o cálculo. Quantas moedas Débora e Heitor têm ao todo? Lembra da dica da tia Marta? Toda vez que aparece ao todo, nós vamos juntar, fazer uma adição. Então, vamos lá. 16 da Débora mais as 22 do Heitor, vamos saber o total, o ao todo. Vamos fazer através de cálculo, de algoritmo também. Continha armada. 16 mais 22. Ao todo, total. Armem aí. Vamos lá. 6 mais 2, 8. 1 mais 2 ou 2 mais 1 dá o mesmo resultado, 3. Então, se eu juntar as moedas da Débora e do Heitor, ao todo, eles têm 38 moedas. Lembrando que aqui é sentença matemática e aqui é cálculo. Completem aí na letrinha A. Débora e Heitor têm, só colocar o número, 38 moedas. Ok? Então, eu já descobri ao todo. Só que o probleminha ainda não acabou. Ainda tem uma outra situação para a gente resolver, que a gente vai ter que fazer um outro cálculo, que tem a continuação, ó, letrinha B. Então, eu já sei que os dois têm 38 moedas. Podemos prosseguir? Então, eles juntaram as moedas, né? Débora e Heitor juntaram as moedas.
Vamos passar para a letrinha B. Acho que já pode ir, né? Vamos para B. Já estou tentando fazer bem devagarzinho para vocês irem acompanhando, tá bom? É muito importante a gente ter essas noções no segundo ano, tá? Então vamos lá. Então eles juntaram, a gente já sabe quanto tem os dois juntos. Ó, continuação da situação. Se essas moedas fossem divididas igualmente entre Débora e Heitor, com quantas moedas cada um ficaria? Então, ó, eles juntaram e depois resolveram dividir entre os dois. Então, se a gente vai dividir entre os dois, a gente vai dividir em duas partes. A gente vai pegar o total que eles têm, que são 38, e dividi-las em duas partes, em quantidades iguais. Então, vamos distribuir. Faça um desenho aí. Letrinha B, né? Essa letrinha B. Juntaram e vão dividir igualmente entre os dois. Vamos repartir, distribuir em partes iguais, até o 38. Podemos ir? Não pode errar na contagem, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem que chegar no 38. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Terminei lá. Comecei aqui, tem que terminar aqui, que as quantidades ficam iguais. Então, essa quantidade ficou para o... Como é que chama, gente? A Débora. E essa quantidade ficou para o Heitor, que nós dividimos em quantidades iguais. A pergunta é, quantas moedas cada um ficaria? Então, quantos que ela vai ficar? Vão ficar quantidades iguais. Querem ver? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 para Débora. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Ficaram quantidades iguais. Então, 19 para Débora, 19 para o Heitor. Então, pergunta... quantas moedas cada um ficaria? Lá embaixo. Cada um ficaria com 19 moedas. 38 divididos em duas partes. É a mesma coisa que eu perguntar. Qual é a metade de 38? Já sei que é 19, tá? Não perguntou qual é a metade, perguntou com quanto ficaria cada um. Mas sabemos que quando eu quero saber a metade, eu divido em duas partes. Deixa eu ver quantos minutos já deram. 34, acho que já deram. Bom, vamos combinar o seguinte. Agora eu vou pedir para vocês fazerem os probleminhas 5, ou probleminha 5, só, na verdade, da página 22. Esse problema, eu vou deixar ele para vocês verem um pouquinho. Esse probleminha 5 é uma situação, mas que tem 3 perguntas diferentes. Vai ter que saber o total
Depois vai ter que saber a metade desse total, tá? E depois a terça parte daquela quantidade de cima. Então, uma coisa vai dependendo da outra. Para fazer o B, vai ter que ter feito o A. Para fazer a letrinha C, vai ter que olhar na letrinha B, tá? Então, façam o A, depois o B e depois o C. Um vai dependendo do outro. Lembrando que já tem as palavrinhas mágicas. Quando quer saber o todo, continha de mais. Quando quer saber metade, vou dividir em duas partes. Quando quer saber a terça parte, vou dividir em três partes. Mas um resultado vai depender do outro, tá? Façam em forma de sentença matemática, igual a tia pediu. Depois façam através dos desenhos, tá? Que vocês vão conseguir. Então, esse número 5 da página 22, eu gostaria que vocês fizessem sozinhos. E hoje, mais tarde, a tia já vai colocar a correção desses probleminhas, tá bom? Tentem fazer. É importante a gente tentar fazer, a gente ter boa vontade, a gente querer aprender, a gente querer acertar. Se ficar com preguiça, não aprende, tá? A gente tem que estar disposto a aprender. Só aprende a dirigir quem está com vontade de aprender a dirigir. Não é isso? Quando está disposto. Então, a gente tem que ter vontade de aprender, tá bom? Não está sendo fácil nem para vocês, nem para a tia Maura. A gente deveria, né? Todo mundo queria estar numa sala de aula, mas não tem jeito esse ano. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos e botar vontade, dar um gás para a gente poder perder menos, né? A gente sabe que a gente não é igual a gente estar numa sala de aula. Então, a gente tem que aproveitar esse momento mesmo, querer aprender. Para chegar lá no terceiro ano, lembrei, a tia Mora falou isso na terça parte, falou isso na metade. A gente aprende quando a gente quer. Então, a gente tem que querer, tá bom? Um beijo, façam isso aí, tentem, preste atenção quanto é o todo, quanto é a metade. Sigam as dicas da tia, tá bom? Um beijo e até mais tarde que a tia vai colocar essa gravação. Fiquem com Deus.